A história de Batseba e sua família. A mãe de Salomão foi Batseba, cuja história é narrada na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e 12. A história de Batseba envolve um escândalo que teve um profundo impacto na história de Israel. Cerca de 970 a.C., Batseba vivia em Jerusalém, casada com Urias, um dos valentes guerreiros do rei Davi. Um dia, o rei Davi avistou-a tomando banho em seu telhado, e sua beleza o cativou. Movido pela tentação, Davi enviou mensageiros para trazê-la ao palácio, e eles cometeram adultério. Algum tempo depois, Batseba descobriu que estava grávida e informou Davi sobre a situação. O rei, preocupado em esconder seu pecado, orquestrou um plano para fazer Urias pensar que o filho era dele. Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto, cumprindo o plano do rei. Com a morte de Urias, Batseba se tornou viúva, e Davi a tomou como sua esposa. No entanto, Deus não ficou satisfeito com o pecado de Davi e enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou uma parábola a Davi, que o fez perceber sua culpa e o grave pecado que havia cometido contra Urias. Arrependido, Davi buscou o perdão de Deus e Batseba concebeu novamente, dando à luz um filho, chamado Salomão, amado por Deus e posteriormente se tornou um dos reis mais sábios de Israel. A história de Batseba é uma lição sobre a importância do arrependimento e da busca pela redenção, bem como um exemplo das consequências do pecado. Embora seu relacionamento com Davi tenha começado com escândalo e pecado, Deus usou sua descendência para cumprir seu propósito e abençoar a nação de Israel. Batseba o nascimento. A Bíblia não fornece informações específicas sobre o nascimento de Batseba, a mãe de Salomão. Seu nascimento não é relatado em detalhes nos registros bíblicos. Batseba é mencionada pela primeira vez em 2 Samuel 11:3, quando ela já é casada com Urias, um dos valentes guerreiros do rei Davi. A história de Batseba é mais conhecida por seu envolvimento no escândalo com o rei Davi, que resultou em adultério e na morte de seu marido Urias. Seu papel mais significativo na Bíblia está relacionado à sua descendência real, pois ela deu à luz Salomão, que se tornou um dos grandes reis de Israel. Batseba e a sua família. A família de Batseba é mencionada na Bíblia em diversas passagens. Ela foi a esposa do rei Davi, um dos mais notáveis reis de Israel. Batseba teve 4 filhos com Davi. O primeiro filho dele se chamava Salomão, que mais tarde se tornou rei de Israel e foi conhecido por sua sabedoria. 2 Samuel 12:24. O segundo filho de Batseba foi Natã, que não deve ser confundido com o profeta Natã. 1 Crônicas 3:5. O terceiro filho deles foi Simeia. 1 Crônicas 3:5. O quarto filho foi Sobabe, também conhecido como Sobabe, o filho de Natã. 1 Crônicas 3:5. Infelizmente, a Bíblia não fornece detalhes adicionais sobre a vida de Batseba ou sobre seus filhos além desses registros. Ela é notoriamente conhecida por seus envolvimentos no escândalo com Davi, onde ele a desejou, cometeu adultério com ela e orquestrou a morte de seu marido, Urias, um dos valentes do rei. No entanto, a misericórdia de Deus prevaleceu, e Salomão, o filho de Batseba, acabou sucedendo ao trono de Davi. Batseba a morte. A Bíblia não fornece informações específicas sobre a morte de Batseba. Não há relatos bíblicos sobre o falecimento dela. Os registros bíblicos se concentram principalmente em seu papel como mãe de Salomão, o grande rei de Israel, e em sua conexão com os eventos importantes da história bíblica, como o escândalo com o rei Davi. No entanto, após esses eventos, não há menção sobre o restante da vida de Batseba ou sobre os detalhes de sua morte. Sua história é principalmente conhecida por seu
relacionamento com Davi e seu papel na linhagem real e messiânica, mas a Bíblia não oferece informações detalhadas sobre seu falecimento. Batseba descendência. A descendência de Batseba é notável e possui conexões importantes na história bíblica. Após o nascimento de seu filho com o rei Davi, Salomão, ela se tornou a mãe de um dos mais sábios e proeminentes reis de Israel. Salomão reinou por cerca de 40 anos, sendo conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Além disso, Batseba é mencionada na genealogia de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento, Mateus 1:6, destacando sua importância no plano divino. Através de sua linhagem, Jesus é identificado como descendente de Davi, cumprindo a profecia messiânica. A história de Batseba ilustra como Deus usa até mesmo situações complexas e pecaminosas para cumprir seus propósitos e redimir a humanidade. Sua conexão com a linhagem real e messiânica é um testemunho do plano divino e da graça de Deus para com seu povo. Batseba e suas maldições. A Bíblia não menciona uma maldição específica relacionada a Batseba. No entanto, após o escândalo de adultério com o rei Davi e a morte de seu marido Urias, houve consequências dolorosas para ela e sua família. O profeta Natã proferiu um julgamento sobre a casa de Davi, prevendo que a espada nunca se afastaria de sua casa e que a desgraça recairia sobre ele por causa de seus pecados. 2 Samuel 12:10-12. Enquanto a maldição se refere principalmente a Davi e sua linhagem, Batseba também enfrentou o peso dos eventos trágicos que aconteceram em sua vida como resultado do pecado. No entanto, a história de Batseba também demonstra a graça e a misericórdia de Deus, já que ela se tornou a mãe do rei Salomão e foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1:6. Embora não haja um versículo específico falando de uma maldição sobre Batseba, a narrativa de sua história destaca as consequências dolorosas que podem surgir de nossas ações e a importância de buscar o arrependimento e a redenção. Conclusão. A história de Batseba nos ensina que, apesar das adversidades e consequências dos erros, Deus pode redimir e transformar nossa trajetória. Sua ligação com o rei Davi e a linhagem de Jesus mostra que o plano divino é maior do que nossas falhas. Encontre esperança na graça de Deus, sabendo que Ele pode usar até mesmo situações complexas para cumprir seus propósitos. Inscreva-se em nosso canal para mais reflexões bíblicas inspiradoras e aprenda como a fé pode trazer luz mesmo nas circunstâncias mais sombrias.